E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje eu conversei com Luiz Felipe de Sessa, que é sócio no Sescom Barrier Advogados, um escritório referência no país. Luiz mostrou o caminho que percorreu do estágio à sociedade. O mais legal é que é uma história humana, cheia de sinceridade, de erros e acertos. Teve muita história, curiosidade e exemplos do que fazer e do que não fazer. Mas vamos do começo. Luiz se formou em Direito, fez pós-graduação e um LLM em Turim. Há quase 16 anos está no mesmo escritório, onde iniciou como estagiário e hoje é sócio. Passou pela área empresarial e hoje comanda a área de Direito de Tecnologia e Propriedade Intelectual. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Luiz Felipe de Sessa, que prazer ter você aqui conosco no Retalks. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Renato. Primeiro, parabéns pelo projeto. Eu acompanhei os outros podcasts já gravados e fico feliz que agora tenha chegado a minha vez. Prazer é todo nosso. Tem muita coisa bacana para a gente conversar, até porque, Luiz, você tem uma carreira homogênea, mais clássica, linear, diferente dos outros entrevistados. Então, acho que tem muita coisa bacana para a gente falar aqui sobre isso, né? E até entrando já nesse mote, quando você começou na faculdade ou mesmo no Sescom, você planejava essa carreira tão sólida? E se não, quais eram seus outros objetivos? Sinceramente, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha nem noção de que o direito comportava o tipo de trabalho que eu faço hoje. Eu via no direito um campo amplo de atuação, mas nunca fui apegado a uma estratégia específica no início da faculdade. Meu objetivo, logo que eu entrei, era terminar o primeiro ano. De verdade, foi o mais importante para ver que eu gostava do ambiente, não necessariamente de todas as matérias. O primeiro ano é bem teórico, né? Mas eu comecei a entender aonde eu estava me metendo, qual era o papel do advogado, as diferentes formas de atuação, e ao me deparar com o tipo de trabalho que é feito no meu escritório atual, eu encontrei uma alternativa que aí me despertou para essa questão de construção de carreira e objetivos. Mas quando eu entrei, sinceramente, eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo ali. Eu gostei da sinceridade. Quer dizer, as coisas foram acontecendo. Perfeito. Muito bem. Já são quase 16 anos no mesmo escritório, quase metade da sua vida. É muito tempo, né? Que é algo super raro nos dias de hoje. E, além disso, você teve a oportunidade de assistir diversas mudanças ao longo desses anos no mercado e dentro da tua própria estrutura. Eu acredito também, me corrija se eu estiver errado, que por diversas vezes você tenha sido convidado a mudar de estrutura. Ante a tudo isso, Luiz, o que te manteve no escritório e, mais do que isso, o que te dá gás para continuar? Boa. Acho que a resposta imediata é que eu me sinto bem trabalhando lá. Faz 15 ou 16 anos que, via de regra, eu tenho uma boa sensação indo para o escritório. Que eu gosto de interagir com as pessoas com quem eu interajo, gosto dos desafios que me são propostos e do fato de que sempre, todas as vezes que eu corri o risco de me sentir confortável demais em termos de trabalho, eu tomei um belo tranco, seja por aleatoriedade da vida, seja por conta de demandas totalmente novas e desafiadoras que vêm dos clientes, ou por metas novas que me foram impostas e me fizeram ter que me mexer e crescer. Outra coisa, acho importante falar, né? A gente vai falar mais no decorrer da entrevista, mas desde muito cedo eu entendi lá no escritório que nem todos os dias são bons, tem dia ruim, tem semana ruim, tem projeto mais difícil, e sempre fui bem informado, né, de que a profissão é longa, a pressão é natural para todos do meio, então nunca me senti um injustiçado por estar passando por algumas dificuldades, e isso me ajudou bastante a não tomar nenhuma decisão precipitada
a avaliar situações mais difíceis com menos emoção. E também vale dizer que todas as vezes que eu precisei de um pouco de confiança do escritório, eu recebi isso de baseada, no sentido deles apostarem em mim quando eu era bem mais novo, em algumas ideias que eu tive, e isso para mim teve bastante peso ao longo dos anos. É muito legal você colocar isso, porque de fato não é uma profissão fácil. Eu até brinco, assim como no recrutamento, que é uma montanha-russa. Vão ter altos e baixos. Você não vai ter uma linearidade nem em cima nem embaixo. Então é importante ter, o que eu sempre brinco, ter um estômago, ter um estômago forte, porque vai tomar muito tranco, muita porrada, mas também vai ter muita bonança. E fico contente que o escritório efetivamente acredite e invista em você. Pelo que eu entendi, quer dizer, o que te manteve até agora no escritório, dentre várias coisas que você colocou, é a questão do desafio. E o que te motiva daqui para frente? O que te dá gás? Olha, eu acho que os projetos que eu estou fazendo são todos sempre no começo, assim, né? Tem sempre o desafio, ele é sempre a longo prazo, são metas longas, são desafios constantes e eu me sinto constantemente motivado a superar esses obstáculos ou a entregar os resultados propostos, a continuar ajudando os clientes nas demandas que vêm para nós. Eu posso dizer que é sempre, não tem muita rotina lá, é sempre emocionante ali, né? Acho que o dia a dia é bem agitado, então às vezes eu não preciso muito ficar achando motivadores, eles vêm no dia a dia mesmo. Se você pudesse voltar no tempo, lá no dia 1, quando você chegou ali no Sescom, que conselhos que você daria para si? E você acha que isso mudaria alguma coisa na sua trajetória traçada dentro do escritório? Acho que em linhas gerais eu tentaria não falar muito para não atrapalhar, porque eu realmente gosto de como as coisas se desenvolveram em decorrência das atitudes que eu tomei aí no decorrer dos anos, né? Mas a pergunta é legal. Acho que eu falaria para não ter vergonha de falar com ninguém, para dar as caras aí desde o começo, procurar dificuldade, construir relacionamento com significado dentro da estrutura e estudar sempre. Acho que esse é o principal. Parece meio clichêzão, mas é impressionante como eu estudo mais a cada ano que passa. Mas também se com 18 anos eu falasse isso para mim mesmo, eu provavelmente ouviria, não mudaria muita coisa e tocaria o barco do mesmo jeito. Então, até por isso eu entrei no mercado de trabalho tão cedo. Então, acho que não seria muito efetivo, mas acho que esses seriam os conselhos. Como é que começou esse namoro que virou casamento? Como é que você chegou no Sescom Barrier? Eu comecei a trabalhar no primeiro semestre da faculdade, eu fiz PUC, e era no escritório de contencioso. Minhas funções lá eram basicamente pegar as petições e protocolar nos diversos fóruns de São Paulo e demais comarcas, né? E negociar acordos de JEC. Então, eu ficava muito pouco no escritório, na época eu não tinha nem lugar para mim direito. Hoje eu sei que esse escritório está bem estruturado, mas em 2003 era tudo bem diferente. Até para deixar claro, esse primeiro escritório foi fundamental na minha formação, porque é lá que eu aprendi o que era trabalho, responsabilidade, vi de perto uma turma muito boa, fui cobrado pra caramba e entendi que fazia parte de um time. Só que o formato foi esgotando para mim, né? Era muito difícil, realmente, dependia muito de transporte público para chegar nos locais, eram longes, a minha atuação era muito pequena, né? Então, os dias não rendiam tanto, o intervalo de deslocamento não era muito aproveitável. Hoje, um podcast, audiobook, talvez fosse mais aproveitável. Mas fato é que eu comecei a procurar outras oportunidades. Quando chegou a entrevista no Sescom Barrier, eu fiquei super animado, mesmo sem ter nenhuma ideia do que era direito societário, concorrencial, que eram as vagas em aberto. Mas na entrevista lá eu já senti que tinha dado um clique, sabia que ia dar certo. Curiosamente, duas dessas pessoas que me entrevistaram hoje são amigas muito próximas. Na época eu achava que elas eram assim inatingíveis e hoje a gente é sócio, realmente amigo. Isso é uma curiosidade legal. E de fato virou casamento mesmo, porque até minha esposa eu conheci no escritório, então a sua colocação foi perfeita. Muito bom, excelente. E como é que foram esses primeiros dias em um escritório corporativo? Como é que foi sua adaptação? Pô, eu cheguei lá, tinha uma baia, um computador e um telefone para mim. Departamento de TI, RH, eu nunca tinha
tido acesso a isso. Então, eu fiquei extremamente animado. O trabalho fluiu muito fácil, o time era jovem, eu estava no segundo ano de faculdade, sentava ao lado de uma menina que estava no quinto, eu ficava super empolgado, via que ela já no quinto ano trocava e-mail com o cliente, fazia uns calls, e eu tinha uma motivação diária ali, né? Isso foi muito legal, estava no meio de uma galera animada, o escritório querendo muito, assim, com muita fome, o escritório é de 2001, né? Estamos falando de 2003, a gente estava Bem no chegando. comecinho. Exatamente. Então, e não era esse formalismo que eu estava acostumado, isso não tinha lá, né? Então, eu realmente fiquei empolgado, vi uma galera muito boa, achei que minha régua tinha que subir também e quis fazer parte do que eu estava vendo. Esses foram os meus primeiros dias e até acho que a minha adaptação foi muito fácil por causa disso. E você acha que alguma coisa em relação ao seu perfil pessoal, alguma coisa relacionada aos seus soft skills, fez diferença nesse começo e na adaptação? Então, eu entrei lá, ó, vamos lá, com 18 anos, eu estava lá no segundo ano da faculdade, minhas atribuições não eram das mais complexas, tá? Eu arrisco a dizer que nada do que eu fazia na época é feito hoje por nenhum estagiário, foi tudo automatizado. Então, no começo, não tinha como dar errado, assim, para mim, era só eu não estragar que daria certo o meu momento inicial ali. Mas durante esse período, eu aproveitei para conhecer toda a estrutura do escritório, para interagir com todos os departamentos, e acho que isso foi essencial, porque quando eu fui ficando mais velho, com mais responsabilidade e fui precisando fazer uso dessa estrutura, as minhas relações interpessoais lá eram ótimas, né? Então eu conseguia explicar o que eu precisava, eu conseguia entender o que era viável de ser entregue para mim, o que era um pedido absurdo do meu lado. Então, nesse sentido, fez bastante diferença, sim. Você até tem um perfil comunicativo, com uma boa presença, bem relacionado. Você acha que isso facilitou o teu crescimento dentro da estrutura? Acho que sim, acho que sim. Para ser bem preciso, o que faz o crescimento na estrutura lá é o trabalho. Assim, o crescimento lá é decorrente de muito trabalho e de uma resposta positiva aos desafios que são impostos. Mas eu não tenho a menor dúvida, até acompanhando os outros podcasts que foram gravados, as soft skills tem peso nisso também, né? Eu não sei mensurar, mas eu sei que ajudou. Muito bem. Até falando em crescimento, Luiz, você começou como estagiário, passou por júnior, pleno, sênior, até chegar à sociedade. A gente falou um pouquinho disso, mas o que você acha que te fez ser promovido em cada uma dessas senioridades? Teve algum ponto relevante, seja nas hard skills, nas soft skills? E se você olhar para trás, o que você sente que conta mais para um advogado subir de nível, Claro. além da questão do trabalho? Eu acho que, de novo, na escala ali, corporativa, que é a diferença é o quanto você trabalha, o quanto você consegue agregar nos serviços para os clientes. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é o primeiro item. Mas pensando, você me perguntou assim, o que mais conta, né, para um advogado subir de nível, eu entendo que é exatamente isso, ele se colocar à disposição, não se esconder do trabalho, se especializar, estudar, procurar discussão. Eu fico impressionado, entusiasmado quando eu falo com advogados, advogadas recém-formados, né? E eu penso, esse cara, essa pessoa sabe muito de direito, né? Eles entregam trabalhos muito bons e é meio que isso, é entregar com qualidade e principalmente não se esconder, né? Buscar o desafio. Quer dizer, é jogar o jogo, é colocar a camisa 10 e ir para jogo, sem medo de se expor. Exatamente. Muito bem. Uma coisa muito interessante, dentro do Sescom, você começou na área empresarial, especialmente no M&A, né? Antes até a gente falar da mudança de área e da tua atuação nos dias de hoje, eu queria que você contasse um pouquinho das experiências nessa área, sobre os casos, as dificuldades e, claro, sobre as noites mal dormidas. Tá, no começo, estamos falando até nos primeiros anos de estágio e até nos primeiros anos de formado, eu achava um barato, né? Eu madrugava 2 noites seguidas, mal sabia que dia era, mas você via ao seu lado um monte de gente na mesma.
Então era divertido nesses dias, sem dúvida. Você vai criando até mais vínculo com o seu time, você vê propósito, no que você está fazendo. Eu gostava. Depois a gente vai crescendo, as responsabilidades nos negócios, né, aumentam, e com ela a necessidade de a gente estar sempre atento. Então, é óbvio que eu prefiro não madrugar. Agora eu tenho até um filho recém-nascido, as minhas madrugadas têm sido dedicadas a um novo projeto. Você continua madrugando, mas agora o Continuo, exatamente. Continuo madrugando, mas com um novo projeto. Mas acontece, sem dúvida, acontece, tem ocasiões em que isso é necessário, e isso que me deixa confortável. Eu sei que ninguém, seja eu ou alguma pessoa da minha equipe, quando tem que trabalhar um pouco a mais, ninguém está fazendo à toa, é sempre por algo que a pessoa que está envolvida entende a necessidade daquilo. É raro eu madrugar ou trabalhar de final de semana e pensar, pô, isso daqui poderia não estar sendo feito agora. Então, quando isso ocorre, com naturalidade, porque eu sei que faz sentido. E até uma pergunta ampla, Luiz. Por que nessa área específica, e na área de mercado de capitais, é tão comum os profissionais trabalharem até tarde ou madrugarem? É uma questão de prazo? É uma praxe? Olha, eu acho que pela dinamicidade dos negócios, que tem prazos, às vezes, para fechar, tem em mercado de capitais isso é ainda mais comum, mesmo no M&A. Enfim, o tempo realmente faz diferença. Ninguém está lá trabalhando sem necessidade. Às vezes a gente tem, pô, mas a gente ouve muito de fora, né? Pô, mas precisa, não dá para fazer depois? E, às vezes na cabeça de quem pergunta isso, realmente a gente está deixando algo de lado só pelo trabalho, mas não é verdade. As coisas realmente dependem de um fluxo rápido para fechar e para dar certo. Então, que eu posso, isso com o tempo você aceita, você vê propósito naquilo. Acho que esse é o principal. Ninguém trabalha à toa, é isso que eu posso garantir. No meio desse caminho, você deixou de atuar dentro dessa área empresarial, você acabou migrando inicialmente para PI, depois negócios da tecnologia e proteção de dados. O que te fez mudar para essa área e por que especificamente para essas áreas? O início em PI foi uma coisa bem aleatória mesmo, né? Coisa de sorte. Em 2004, o escritório não tinha uma equipe específica para isso. Eu tinha acabado de participar de operações relevantes, uma envolvendo uma das empresas com mais marcas e patentes do Brasil, a outra uma incorporação muito relevante no mercado de software, e eu fiquei bastante animado com o assunto. E a pessoa com quem eu trabalhava, que tinha expertise em PI, perguntou se eu não queria focar nisso, eu queria construir aí um braço da equipe dela nessa área. E aí, daí em diante, foram muitos cursos, especializações, treinamentos internos, discussões internas com advogados de outras áreas mesmo, para poder aprimorar um pouco o atendimento dessas áreas no escritório. E até pelo caráter transacional que o escritório tinha mais no passado, acho que hoje a gente atingiu um nível bastante maduro em todas as áreas lá, mas no passado a gente tinha um caráter mais transacional e foi natural que eu focasse bastante, que eu me especializasse também em transações envolvendo essas matérias. Eu sempre tive a oportunidade de estar muito perto, ou mesmo junto, né, do time de M&A, e isso foi me dando mais bagagem para atender o setor, ao invés de temas específicos relacionados ao setor de tecnologia. E daí em diante, então, meu envolvimento se deu por ações ativas minhas de procurar mercado, me especializar e mostrar ao escritório a relevância disso. Muito bem. E foi daí que surgiu a ideia de fazer um LLM na área? Olha, a ideia do LLM, falar a verdade, ela veio da ideia de que eu achava que eu precisava ter um LLM. Ideia com a qual eu não concordo hoje em dia. E também da vontade de passar uns meses fora do país fazendo algo, né? E estudar me parecia uma boa ideia.
mas eu achava na época que se eu fizesse um LLM, eu ficaria mais preparado, acho que o escritório confiaria mais em mim, clientes confiariam mais em mim, eu aprenderia coisas que eu não aprenderia ficando no escritório. Acho que teve isso e teve uma vontade um pouco de conhecer um outro país. Foi meio essa a origem de eu ter ido buscar um LLM. E o que mudou na sua visão em relação ao LLM? E o porquê disso? O que mudou? Você disse por que eu não acho tão necessário, né? Isso. Olha, pelo menos não para mim, tá? Eu acho que é uma experiência de vida super positiva. Eu vejo pessoas voltando realmente mais confiantes, mais preparadas, felizes. Isso tem de tudo. No meu caso específico, se a gente pensar nas matérias, né, no estudo, né, daquilo que eu trouxe para o escritório, eu não falo que se não fosse isso eu não conseguiria me desenvolvido da forma que eu me desenvolvi. É aí que eu estou querendo chegar. Tá? Não acho que lá eu aprendi uma coisa que eu não teria aprendido se eu me propusesse a buscar conhecimento lendo livros de PI, coisas do gênero. Então, é mais nessa linha que eu acho que não é absolutamente necessário. Ainda acho que é uma baita experiência, mas é uma experiência que foge da realidade de muitos, ou até da maioria dos advogados. Então, eu tenho um pouco de cuidado em supervalorizar isso, porque eu também sei que não está ao alcance de todos e não acho que é o divisor de águas da carreira de um advogado. Não, excelente ponto, Luiz, e obrigado por dividir essa sua opinião, porque é a opinião de muitos. O LLM é importante, ele traz conhecimento, mais do que conhecimento, ele traz networking, mas antigamente, poucos anos atrás, ele era considerado imprescindível, principalmente para advogados e advogadas que atuassem dentro dessa área transacional. Então, muito bom o seu ponto. Falando desse LLM específico, você acabou escolhendo pela WIPO, em Torino, que apesar do renome na área, não é um dos locais mais habituais para se buscar essa especialização. O que te chamou a atenção nesse curso, em especial, e se isso impactou alguma coisa, você já adiantou, mas você acha que impactou positivamente na sua atuação, na área, no mercado? Uhum. Eu fiz uma pesquisa sobre LLMs que me interessavam. E, sinceramente, esse era o único que eu conseguia pagar, mesmo considerando bolsa, ajuda do escritório, utilização de economias. Então, sendo bem realista, eu tive que tirar os outros e focar no que era possível. E aí eu pensei na época, pô, é possível, mas é médio? Não, eu fui atrás de referências, vi que valia a pena fazer, eu falei com uma grande amiga minha, a Juliana Gebara, ela já tinha ido fazer esse LLM, ela me deu um baita apoio para eu seguir, e daí em diante foi um pulo, né, para falar a verdade, depois disso, né, eu me inscrevi, fiz as provas, fiz a submission lá e fui aceito e foi tudo muito rápido, né, quando eu me vi lá, eu falei, pô, isso aqui era exatamente o que eu queria, né, eu fui para a Itália, e a WIPO, o LLM da WIPO é lecionado lá em Turim, e eu consegui, eu atingi tudo que eu buscava com o curso, tá? Eu fiquei mais confiante, até pela comunicação com gringos, né? Eu conheci professores muito legais, colegas legais, isso gerou demandas depois, gerou nada assim muito relevante, mas sim, são contatos que eu tenho até hoje. Então, valeu a pena. De novo, se você me perguntar se isso é fundamental para a minha formação técnica, tenho dúvidas, acho que não. Pessoalmente, ainda bem que eu tive a oportunidade, foi uma experiência sensacional e eu não tive, e eu consegui, é uma experiência, possível de se pagar, é um preço justo lá que eles cobram, entendeu? Poxa, muito legal. Gosto da sua sinceridade, Luiz. A gente sabe que não é fácil, a vida não é fácil, a profissão não é fácil, demanda investimento, não é todo mundo que pode investir. Então, a gente que está tão acostumado a sempre mostrar só o sucesso, você atingiu o sucesso, você está cada dia crescendo mais, mas você está mostrando as dificuldades. E é importante costurar e mostrar que não é fácil chegar lá.
Muito interessante. E até falando em sucesso, eu quero saber como é que foi o convite para você se tornar sócio. Olha, foi um processo, né? Eu estava numa fase já em que o escritório sabia que eu queria virar sócio e eu sabia exatamente por que eu não estava virando sócio. Então eu conseguia focar naquilo que estava faltando. Até por conta do meu modo de enxergar as coisas, no dia que eles me deram notícia, o meu foco imediato foi mantenha tudo normal, não vamos dar margem para desvio de foco, mas eu dormi feliz, né? Eu lembro que eu descobri para virar que dava para virar sócio numa festa do escritório em 2006 e lembro de pensar, caramba, que legal, né? Se fosse eu um dia, mas Olha que legal. há muito longe. Mas, enfim, acho que pensando bem, acho que devia ter comemorado mais, né? 15 anos de casa lá, merecia. Então acho que eu vou comemorar depois da pandemia. Por favor, merece. Você até já adiantou um pouquinho, mas assim, um dia você dormiu como associado, no dia seguinte você acordou como sócio. Na prática, o que muda? Que tipo de preocupação nova você passa a enfrentar? E onde você busca conhecimento para esse novo dia a dia? Então aí é uma coisa que eu acho legal do escritório é que no meu caso, posso sempre falar só por mim, mas nunca foi uma chavinha associado sócio. Acho que é um processo mesmo. Eu fui sendo envolvido cada vez mais em pautas estratégicas, até por ter uma área, né, sobre minha, minha gestão lá. E assim, as coisas foram feitas de uma forma muito natural. Eu estava bem ciente dos desafios que me aguardavam e já estava buscando atendê-los, a grande maioria deles, enquanto associado. Então, no meu caso, eu tive sorte disso ter sido uma transição tranquila. Eu sei que alguns casos não são, mas no meu caso foi muito tranquilo. E até com relação a buscar aprendizado sobre isso, o que eu faço, eu tenho referências no escritório, às vezes até fora do escritório, que eu busco para discutir assuntos específicos. Óbvio, muito livro, muito artigo de veículo que eu gosto de ler, mas essas pessoas que eu tenho aí como referência me ajudam bastante. Então, é aí que eu acho inspiração para resolver alguns desafios novos que se apresentam. E isso se aplica também para ser um bom gestor? Cara, eu acho que essa é a parte mais legal, tá, do trabalho, né? Eu busco colocar na minha equipe o racional de que todo mundo ali tem voz, todo mundo deve participar, todo mundo deve provocar, contribuir, apontar aquilo que não funciona. Eu adoro quando vem pergunta que eu não sei responder. Aliás, eu sei que isso é uma coisa que fica, tá? Até com pessoas da minha equipe que já saíram, a gente continua discutindo questão polêmica da área, forma de condução do trabalho. Eu deixo claro na minha equipe que a responsabilidade perante o cliente é minha, mas eu realmente preciso de todo mundo se superando, se testando, para a gente ter certeza que a gente está cobrindo todos os pontos. Então, essa questão da gestão é legal, mas é legal também porque eu tenho uma equipe que eu acho muito fera. Então, é um assunto que eu gosto. Muito bom, muito bom. Para fechar a parte da carreira, Luiz, eu queria que você contasse para a gente uma história, um exemplo de algo que deu errado e como você agiu ou eventualmente até corrigiu. Cara, tem bastante coisa para contar nesse sentido, mas se for contar as coisas dos meus primeiros anos de estágio lá, é bastante. Mas eu vou escolher uma que me marcou e me faz pensar sempre duas vezes, toda vez que eu vejo uma situação que eu posso resolver meio que no automático, né? Teve uma vez, era uma sexta-feira, 17 horas, dia do meu aniversário, eu estava fazendo 19 anos, eu lembro do meu chefe falando protocolo isso aqui no TJ e está liberado, só não vai no integrado. E é óbvio que eu fui seco no integrado. E aí cheguei, eu lembro que eu tomei uma bela lição de vida, graças a Deus foi remediado. Se o doutor Elmo estiver ouvindo aí, aproveito a oportunidade para agradecê-lo mais uma vez, como já fiz várias, por esses toques aí no início de carreira. Excelente, muito bom. Sempre é possível remediar, né? É muito interessante esse exemplo.
E agora falando um pouquinho de mercado, Luiz, você que tem acompanhado esse mercado de internet, de propriedade intelectual, de investimentos em startups, você percebe uma mudança em relação ao formato de trabalho, das demandas dos clientes? Como é que você enxerga isso? Sim, até acho que é um assunto que o seu último entrevistado abordou, né? O Dalmaso, né? Acho que a forma Isso. de atendimento é outra, é muito dinâmica, tem grupo de WhatsApp por padrão. Eu lembro de ter observado mesmo essa transformação em 2016. Eu presenciei algumas dificuldades de algumas pessoas para acessarem links de reuniões virtuais, que na época não tinha mesmo, e de mexer em Google Docs do cliente. Então, a gente montou no escritório, diante desses aprendizados, um grupo que gosta e quer estar a fim de entrar nessas inovações, quer estar sempre trabalhando o que tem de mais novo no mercado. Né? A gente tem um nome para isso, é o Tech Desk do escritório, tem dado muito certo. E, enfim, para ficar bem claro, não é que é melhor ou pior, é só um grupo de advogados que gosta de estar por dentro aí, né, dessas últimas tecnologias. E é por isso que a Sim. gente montou esse grupo. A gente põe em prática o que a gente aprende com os clientes desse mercado para tornar o atendimento mais ágil. Então, o mercado se adaptou, acho que estou vendo vários escritórios no mesmo caminho, mas o que eu acho aqui interessantíssimo é o que eu falei agora, né? Eu tenho vários clientes que eu vejo e falo, esses caras trabalham de um jeito, assim, em outra velocidade. E a minha tarefa aqui é meio que essa mesmo, falar, pô, como que eu aproveito isso, né? Essas ideias dentro do escritório. Isso é bem legal de estar nesse mercado. Você citou um exemplo muito interessante que é esse grupo, mas você vê alguma outra forma no campo educacional ou na rotina no dia a dia para se especializar e atender esses clientes da melhor maneira possível? Olha, para atender bem esses clientes, a minha dica é sempre colar nesses clientes. É o que eu falei agora. Eu tenho esses exemplos de advogadas e advogados de startups que são verdadeiros aviões. Raciocínio rápido, ideia fora da caixa. Então, sim, certamente você vai entrevistá-los, entrevistá-las em breve. Eu sei que você conhece, né? Então, Sim. de verdade, nesses casos, o advogado do escritório, acho que ele não pode querer entrar numa rota de colisão e querer competir quem sabe mais sobre o mercado. A minha função, da forma que eu vejo, é identificar como essa pessoa quer ser ajudada pelo escritório e entregar exatamente isso ou mais. E nunca é igual, tá? A questão é sempre ter o feeling de encaixar o melhor input para essa pessoa que já tem o todo rodando na velocidade total na cabeça dela. Então, assim, essa é a minha, é o que eu procuro fazer quando eu estou diante desses clientes. Eu não estou querendo competir quem sabe mais sobre o mercado dele, vai ser sempre ele. Mas eu quero ser a pessoa que mais vai ajudá-lo a conseguir chegar onde ele quer. Seus últimos entrevistados sempre colocaram, a Thaísa colocou bastante essa questão do jurídico ser uma área de negócio, estratégica, etc. Então, eu acho que eles têm que procurar mesmo no escritório um apoio, né, constante para que eles possam exercer essa função dentro das organizações. Quer dizer, é um parceiro, né? Ouvir, porque esse verbo é muito importante. É ouvir o cliente, ouvir o que ele quer e dentro do que ele quer, tentar dar mais, tentar trazer inputs, ideias. É um excelente ponto que você trouxe. A gente vê o mercado jurídico mudando rapidamente, não só nessa área de tecnologia, mas o cliente como um todo mudou e a gente precisa se adaptar a isso, né? E até falando nesse mercado de tecnologia, de proteção de dados, até com a nova lei agora entrando em vigor, esperamos, né, se nada mudar em agosto, o que você espera desse mercado para os próximos anos? Tenho certeza absoluta de que não vai faltar demanda. A gente tem várias discussões envolvendo regulação de inteligência artificial, 5G, internet das coisas, todos os desdobramentos da LGPD que a gente vai ver nos próximos meses. Não é mais um nicho pequeno, tá? Acho que isso já é pauta de todas as empresas, de todos os mercados. Todas vão ser afetadas por essa nova revolução tecnológica que a gente está vendo aí. Eu acredito que o Covid ele acabou, na verdade, potencializando um pouco da tecnologia, ou seja, por exemplo, a parte de proteção de dados. A gente está utilizando algumas ferramentas que a gente não utilizava tanto antes, como o Zoom, como o Hangout, enfim, inúmeras outras ferramentas. E isso traz diversos riscos, por exemplo, riscos digitais de dados, enfim. Então,
eu acredito, concordo com o que você diz nesse sentido, de que tanto a área de mercado, de tecnologia, como de proteção de dados, elas tendem a demandar cada vez mais, e isso já está acontecendo. Sem dúvida. Acho que ajudou a trazer o debate para a sociedade. Todo mundo se viu de uma forma afetado ou potencialmente afetado. Está correto. Muito bem. Falando um pouquinho agora sobre Sescom Barrier, um dos escritórios referências no Brasil, né? Dito isso, que tipo de perfil, Luiz, vocês buscam? E aí eu digo tanto em termos comportamentais, até em termos técnicos. Tá, acho que eu vou falar um pouco do histórico até, porque eu acho legal. Tá? Quando eu entrei em 2004 no escritório, o quadro de estagiário era composto basicamente de pessoas que estudavam em 3 faculdades de São Paulo. Isso é muito, em 2013, 2004. E de lá para cá, o que a gente viu foi uma abertura muito grande e uma busca do escritório em garantir essa abertura, né? Isso certamente é fruto de vários programas implementados que visam trazer gente de outros estados e outras faculdades e se provaram extremamente úteis. Hoje, se você pegar a nossa base lá de faculdades, né, que estudam nossos estagiários, associados, que estudaram, nossos associados e nossos sócios, é bem diverso mesmo. Então, acho que isso é um aspecto bem positivo que a gente teve nos últimos anos. No meu caso, particularmente, você mencionou assim que perfil eu busco, né? O que eu faço é tentar ser extremamente transparente com o candidato, com a candidata, para dar a oportunidade deles pensarem se querem passar uma parte relevante dos dias deles trabalhando com a gente ou não. É claro que o rol de competências vai depender sempre da senioridade da posição em aberto, mas para mim é importante entender o que a pessoa quer do trabalho, como ela se vê desenvolvendo isso, se ela traz novas ideias, o que o trabalho representa para ela. Enfim, são algumas das coisas que eu tento captar nas entrevistas. Mas o principal mesmo é que haja transparência naquilo que a gente espera como escritório e daquilo que a pessoa quer para a vida dela, né? E ela tem todo o direito de querer outras coisas. Quer dizer, reciprocidade. É isso aí. E você, na sua primeira parte da resposta, trouxe um gancho muito importante para uma pergunta que eu queria muito fazer para você, que é sobre diversidade. Que prática que vocês adotam no escritório e quais dificuldades que vocês encontram? Olha, o escritório tem um comitê chamado de Comitê de Equidade, tá? E esse comitê tem 4 frentes específicas de trabalho. A primeira é mulheres, tem PCD, tem étnico-racial e LGBT+. Essas são... Isso é, de certa forma, recente, né? Pensando aí nos anos de existência do escritório e na formação desse comitê, é recente. Então, o escritório o que está fazendo é usar esse grupo para aprender, para testar ações. É um grupo super engajado. Eu não sou parte dele, mas eu mantenho relação muito próxima de quem busco saber o que está acontecendo. E é muito legal o trabalho que essas pessoas estão desenvolvendo. Tenho certeza de que todas essas frentes vão estar bem melhores no escritório daqui a 1, 2, 3 anos. Assim, isso vai ser uma melhora progressiva em decorrência do trabalho dessas pessoas. E outro ponto positivo, tá? Isso não é um projeto só do Sescom Barrier. Eu vejo todo o mercado se movimentando para isso. Acho que isso, enfim, nada mais é do que uma obrigação de todos os escritórios, mas podemos dizer que isso assim, acho que estou vendo as pessoas tentando endereçar esses problemas históricos. Fico muito contente em ouvir isso do Comitê do Sescom e de outros escritórios. A gente precisa cuidar desse tema. É um tema importante, a gente precisa dar atenção para ele. Então, me deixa muito feliz ouvir o que você colocou. Voltando um pouquinho sobre o perfil do escritório, do perfil que vocês buscam no escritório, como é que é feita essa seleção de profissionais? Você falou um pouco dos skills, mas como é que é feita a seleção? Como são as etapas? Uhum. A gente participa de várias feiras de estágio nas universidades, nas quais a gente recebe os currículos e a gente se mostra, né, para os possíveis interessados. Mas eu vou destacar uma iniciativa que eu tenho participado nos últimos anos. É uma
uma espécie de feira organizada pela Fundação Estudar, e aí a gente tem acesso a pessoas de diferentes estados, diferentes faculdades, diferentes backgrounds. É muito legal realmente poder mostrar o escritório para essas pessoas e ter a oportunidade de entrevistá-las. Então, a gente com certeza expandiu o nosso leque, né, de possíveis candidatos. E aí a seleção em si é uma questão de ver o que as pessoas querem, verificar se as posições do escritório estão abertas, trazer elas para entrevistas, verificar se tem um match aí, né? E participam das entrevistas do nosso time de RH e os gestores das equipes que estão com as vagas em aberto. Eu faço bastante entrevista, é um tema bem legal e acho que o escritório também está tratando isso de uma forma mais séria, né? Pensar, você deve saber isso muito melhor que eu, né? Diante da sua decorrência e da sua profissão. Acho que a gente precisa pensar em novas soluções. Isso entra também um pouquinho na questão da diversidade. A gente precisa pensar em novos formatos, em novos perfis, sair da mesmice. Acho que isso que você está trazendo é exatamente isso. Então, é muito bom ouvir isso novamente. Falando um pouquinho sobre avaliação dentro do escritório, eu digo até para crescimento, para subir de senioridade, o que funciona melhor hoje na estrutura? O lockstep ou a meritocracia? Como é que funciona isso? Tá, de novo, acho que sendo bem sincero aqui, acho que talvez me falte conhecimento para te dar uma resposta definitiva, incisiva aqui. Eu te digo é que, na minha visão, tem que sempre haver um equilíbrio, balancear os interesses e manter o sentido de unicidade, né, do escritório. Acho que esses são os pilares para que essa decisão seja tomada. No nosso escritório, isso ficou a cargo de quem estudou o assunto muito, se debruçou horas e horas, sócios e terceiros que estudaram o assunto e acho que encontraram uma fórmula interessante. Então, de novo, eu não tenho conhecimento técnico para te dar uma opinião fundamentada, né? Estou aqui uma base do que eu acho, mas já que eu estou com um espaço para dizer o que eu acho, eu falo isso. O que é importante é você equilibrar os interesses óbvios que existem de todas as partes. Eu sou muito contente por cada vitória do escritório, eu participando ou não dos casos. Acho que o sistema de lockstep ele faz com que se tenha mais esse vínculo mesmo entre os sócios, mas é claro, né? Como todos os esquemas tem esquemas, né? Todos os sistemas têm distorções e isso tem que ser endereçado. Uma outra dúvida que eu tenho também é duas frentes. Quando a gente pensa em sociedade, tá? O que funciona melhor? O perfil farmer, quer dizer, aquele cara que cuida bem do cliente, que gera novos trabalhos em clientes já existentes, ou o hunter, aquele cara que está na rua trazendo novos projetos, novos clientes. Tem espaço para os dois perfis? Dá, claro. Pode colocar a palavra que for aí, a definição que for. A pessoa que entrega e desenvolve mais relacionamento com o cliente sempre vai ter espaço. O captador de novos negócios também é essencial para a sociedade, né? Então, aí você fala, pô, mas o ideal agora é ser os dois. Difícil. Eu acho que sempre uma qualidade do ser humano vai se sobressair. É natural, né, que uma se destaque sobre a outra, mas com certeza absoluta uma sociedade de sucesso é formada pelos dois perfis. É o que eu sempre brinco. Vou trazer mais um exemplo futebolístico, mas não adianta ter 11 Neymars. Você tem que ter o zagueiro, tem que ter o lateral, tem que ter o atacante. Cada um jogando numa posição, porque é o time que ganha. Tendo o Rogério Ceni, eu acho que tá tudo bem. Muito bem. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas vamos lá. Sobre Covid, né? Acho importante a gente tratar também sobre esse assunto. Como é que vocês se adaptaram em tempos de Covid? E o que vocês esperam de mudanças no pós-Covid, ou que o pessoal gosta de falar no novo normal? Incrivelmente muito rápido, cara. Sinceramente, nessa hora é que a gente vê que cada real, cada minuto gasto no desenvolvimento de uma infra de TI foi bem investido. A gente fez a migração natural, sem nenhum susto, muito rápida. A gente tem hoje webinars sendo transmitidos para centenas de pessoas, de eventos nossos, coisas inimagináveis antes da pandemia. Sem dúvida,
a forma de atuação mudou. Posso dizer que eu não senti prejuízo na nossa atuação neste período que a gente tem prestado serviço de forma virtual, né? Então, dito isso, né, eu posso também dizer que eu ainda acho que questões muito complexas que envolvem negociações de dias inteiros, times grandes interagindo em sala de reunião, entra e sai, aí você bota só um time, depois bota os dois. Isso ainda é melhor tratado em reunião presencial, sem dúvida nenhuma. É possível você concentrar tudo lá no mesmo dia, você ganha muito mais eficiência. Agora, isso são transações extremamente complexas, né? Acho que é uma menor parte das transações. Então, o que eu posso dizer é, via de regra, funciona muito bem. Para uma menor parte, acho que essas transações muito mais complexas, eu ainda acho que é a parte presencial é muito melhor. Eu concordo com você. Eu acho que algumas mudanças vieram para ficar. Eu tenho conversado com muita gente nesse período, aí, nesses 3 meses, e o que eu tenho ouvido cada vez mais tenho sido muito mais produtivo, tenho trabalhado muito mais do que no escritório, mas tenho tido tempo de almoçar, de jantar, de ficar com meu filho, com a minha mulher. Então, acho que a gente pode tirar lições positivas, né? Para fechar o campo do escritório, do Sescom Barrier, né? Vocês já passaram, como a gente falou, por diversas mudanças na estrutura, né? E aí eu estou falando do escritório, até mesmo, no seu caso, na equipe. Que grande lição que fica? Tá, vou falar de novo por mim, que é porque eu posso falar, né? Então, todas as mudanças que você mencionou aí, né, de saída, até de saída de advogado mais novo, que trabalhava na minha equipe, de sócio com quem eu trabalhei, de grupo de sócios, eu sempre, e que eu ouvi de terceiros, pô, Luiz, agora talvez isso afete sua área. Todas as vezes que isso aconteceu, isso serviu de impulso para eu crescer, para eu me preparar mais, para eu assumir mais responsabilidade. Isso aqui não é um papo meio de livro, de gestão. Isso aqui eu estou falando a vida real. Foram momentos Experiência. que eu realmente me vi numa posição desfavorável, de ameaça, e acho que assim foram esses os momentos em que eu tive o maior salto de qualidade, de confiança. Então, eu realmente, passados alguns eventos, eu não me preocupo muito com essas coisas que estão fora do meu controle, porque todas as vezes que eu me deparei com essas mudanças bruscas, eu achei, obviamente, com todo o suporte e ajuda do escritório, saídas muito boas. Então, até acho que a questão do Covid vai um pouco nessa linha. A gente não pode ignorar que é um caso super sério, tem pessoa morrendo, isso daí não é uma oportunidade, na minha opinião, é uma tragédia, mas a gente, nesse cenário ruim, a gente também tem aprendizados que vão ficar e talvez nos façam mais fortes de novo. Porque a gente é muito ansioso. A gente, quando se depara com uma situação complexa, eu não estou falando só de Covid, qualquer outra situação, poxa, a sua área vai ser impactada. A gente trava e não consegue trabalhar e não consegue fazer nada. Então tem que respirar. Para, respira e pense em possíveis soluções. Sempre existem soluções possíveis. E foi exatamente o que você falou, numa situação complexa onde você vai ter uma hora aprendizado. E isso me traz, inclusive, Luiz, aqui, infelizmente a gente está acabando a nossa conversa, que está muito legal, mas traz por uma pergunta que eu queria muito fazer para você, né, que é, que conselho que você daria, de forma ampla, tá, mas principalmente para os estagiários, para os advogados júniores que querem seguir uma carreira como a sua, né? O que você aprendeu, além de tudo que você já trouxe aqui, que você gostaria de compartilhar para eles fazerem ou não fazerem? Tá, legal a pergunta. Então, primeiro, eu aconselharia eles a não perseguirem um tipo de carreira, mas sim para avaliarem constantemente se os objetivos e se os anseios que eles têm estão sendo atendidos pela carreira que eles estão seguindo. Quando os caminhos divergirem, é sempre uma hora do cara fazer uma reavaliação do caminho que ele tomou, procurar o gestor, acho que isso é fundamental, ser transparente, porque assim você acha soluções, né? Isso, um exemplo meu, me fez várias vezes reafirmar a minha certeza sobre o local onde eu trabalho. Esse passo atrás, quando você vê que isso aqui não está dando muito certo,
procurar algumas pessoas que você, sei lá, que você admire, que você trabalhe com, pares também, que possam ter opiniões sinceras. Eu acho que esse é um conselho que eu daria e acho que isso faz a diferença, porque para mim fez. A outra sejam ativos no mercado, tá? Conversem com pares em outros escritórios, com pares no escritório, identifique mentores. Isso também me ajudou demais. Várias questões críticas da minha carreira, temas da área, eu tenho liberdade para conversar com referências que eu tenho no mercado, mesmo assim, e conheci elas no mercado mesmo. Então, isso é legal, é um benefício até da minha área de atuação. Acho que é uma área bem, por ser uma galera bem propensa à inovação, à colaboração. Eu não vejo muito esse sai daqui, esse mercado é meu. Muito pelo contrário, você ficaria surpreso de saber como existe uma colaboração mesmo, de compartilhar ideias, compartilhar notícias. Então, isso aqui acho que é um benefício talvez da minha área, mas para quem tem a sorte de advogar nessa área, faça bom uso disso. Ótimos conselhos. E você trouxe uma figura que eu gosto muito, que é a figura do mentor, que é uma coisa tão usual fora do país, principalmente nos Estados Unidos, que a gente precisa difundir um pouquinho mais aqui. Então, é importante você trazer. Você faz essa figura? Você tem esse costume? Eu procuro ter, fico honrado se alguém me encarar dessa forma, mas brincadeiras à parte, eu procuro sempre que as pessoas venham até mim, dar uma atenção, porque eu já fui esse cara, assim, eu ainda sou esse cara várias vezes. Eu realmente busco essas referências para discutir coisas da minha carreira, então quando buscam a mim, eu faço isso com prazer. E as vezes que eu tive essa oportunidade, as interações são super positivas e espero que eu me depare com essas pessoas que nem os meus mentores se depararam aqui comigo em algum momento da carreira. Muito bom. E para fechar essa conversa tão agradável, bacana e sincera assim, como é que você se enxerga daqui a alguns anos e se você tem um objetivo, onde você quer chegar? Renato, eu me enxergo com certeza fazendo algo que eu ainda não faço sobre algum assunto que ainda não existe e que vai estar gerando discussão entre os meus clientes e que o escritório vai estar se preparando para conseguir atender. Esse é o meu objetivo, isso é onde eu quero estar e é onde eu me enxergo daqui a alguns anos, nesse cenário de total incerteza e novidade. É um objetivo sem um objetivo, quer dizer, um objetivo sem uma certeza. Eu gostei, é isso. Deixa as coisas acontecerem e participar da inovação e das novidades. Exatamente, é isso, cara. Quem está nessa área acho que sabe que você pensar em 5 anos, o cenário é outro sempre. Muda totalmente. As são novas, as discussões são novas enfim, quem está nesse mercado quer estar exatamente trabalhando com aquilo que está gerando a discussão. Então, acho que é onde eu me vejo. Luiz, muito obrigado. Fantástico bate-papo. Obrigado pela generosidade. Tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitos advogados, vai nortear. Você mostrou o sucesso, mas mostrou as dificuldades do caminho. Eu, pessoalmente, gostei muito. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você pelo convite. Fiquei muito feliz de ter participado e espero os próximos convidados que sigam aí essa linha que vocês têm adotado. Está muito interessante. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.